Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Sou o professor André Brum e essa é mais uma aula de Direito 2. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,78, tenho cabelos curtos, castanhos claros, uso barba, minha pele é branca, meus olhos são verdes e hoje eu estou usando uma camisa preta de mangas longas, calça cinza no estilo social, sapatos e cinto pretos. Eu estou gravando aqui do estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca com pontos interconectados. À minha esquerda tem outra parede branca com inscrições verdes dizendo EAD mudando realidades. Esse é o sinal que me identifica na comunidade surda. Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos estudar especificamente a figura do empregador. O empregador, ele tem a sua previsão legal e a gente tem uma inexistência de elementos fático-jurídicos. Ou seja, para a gente compreender quem é o empregador naquela relação, a gente precisa olhar, na verdade, para a relação, olhar para o emprego. Basta que a gente verifique a existência da relação de emprego e perquirir quem é o sujeito que tomou a mão de obra. Então, a partir do momento que eu tenho uma relação envolvendo uma pessoa física, trabalhando com subordinação, onerosidade, por conta alheia e trabalhando pessoalmente de forma não eventual, a gente vai ter uma relação de emprego e automaticamente quem toma aquele trabalho é considerado o empregador. Na CLT, o termo empresa é utilizado com o intuito de despersonificar. A gente sabe que o intuito persone é uma característica apenas do empregado, não do empregador. Então, a CLT prefere usar o termo empresa, apesar de não ser necessária a presença de uma formação de sociedade empresária. Eu posso ter um empregador, pessoa física, eu posso ter um empregador, MEI, eu posso ter um empregador que trabalhe sozinho, sob qualquer denominação jurídica, mas o uso, então, da despersonificação é no sentido de garantir, inclusive, que a sucessão empresarial não vá descaracterizar aquele contrato. Importante a gente relembrar, lá de Direito 1, a diferença de empresa e estabelecimento. Empresa é a atividade desempenhada com o objetivo de gerar um lucro, de produzir um bem, de circular um serviço, nos termos do artigo 966 do Código Civil, e o estabelecimento previsto lá no 1142 do mesmo Código Civil é o local, né? É a sede, digamos que é a residência da empresa, né? Então, a gente não vai confundir estabelecimento com empresa. Além do empregador tradicional, a gente vai ter o empregador por equiparação. Então, o parágrafo 1º fala para a gente assim: equiparam-se ao empregador para fins exclusivos de relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregadores. A gente sabe que um profissional liberal, ou mesmo a existência de uma finalidade não lucrativa, impede a caracterização de empresa. A atividade empresarial é forjada sobre o lucro. Sem que haja esse intuito lucrativo, a gente não pode ter o reconhecimento de empresa. Mas isso é uma regulamentação do direito empresarial. Isso está lá no Código Civil. Para fins de proteção do trabalhador, para fins de caracterização da relação de emprego, é irrelevante se tem lucro ou não tem, se é atividade intelectual, científica ou comercial. Tomou o trabalho com aqueles requisitos que nós estudamos na aula anterior, automaticamente será considerado empregador. Também é considerado empregador o grupo econômico.
Então, o grupo econômico ele tem o objetivo de ampliar a satisfação do crédito trabalhista. Então, eu vou ter um grupo econômico quando eu tenho várias empresas que se interligam por meio de uma relação de subordinação entre elas, ou quando a gente tem alguma cooperação dentro desse grupo. Vamos pensar, por exemplo, no Grupo Globo. O Grupo Globo tem a TV Globo, o Globoplay, a gente tem o Jornal Globo, a Rádio Globo. Todos eles formam um grupo econômico que, de alguma forma, se relaciona entre si. Isso é um grupo econômico. E tendo a presença de grupo econômico, a gente vai ter uma ampliação da satisfação de créditos, porque uma vez que eu trabalhe para uma das empresas pertencentes a esse grupo, eu posso, caso ela não tenha condições de pagar, demandar o recebimento do meu direito contra qualquer outra empresa desse mesmo grupo. No artigo 2º, parágrafo 2º, a gente vai ter o grupo por subordinação ou coordenação. Grupo econômico por subordinação é quando eu tenho uma empresa que lidera e que dá ordens nas demais. Já no grupo econômico por subordinação, essas empresas, perdão, no grupo econômico por coordenação, essas empresas trabalham por meio de coordenação. Elas cooperam entre si sem que haja uma subordinação, sem que haja uma determinação de ordem sobre elas. Temos que compreender ainda que aqui também se aplica a primazia da realidade sobre a forma. E, independente desse grupo econômico estar formalizado na junta comercial, o que vai caracterizar é o interesse em comum. A partir do momento que as empresas têm interesses em comum, que elas têm uma atuação coordenada ou subordinada, a gente vai estar diante de um grupo econômico, ainda que não tenha documento a respeito disso. Temos que falar também, pessoal, sobre a responsabilidade dos sócios, né? Uma vez que eu formo uma empresa, que eu formo uma sociedade, é ela quem responde com o seu patrimônio. A gente fala sempre na existência de um véu que separa o patrimônio da pessoa física, do sócio, e o patrimônio da pessoa jurídica. Porque, na verdade, o que caracteriza a existência de uma pessoa jurídica é justamente a sua autonomia, a sua capacidade contratual, patrimonial e processual. Então, quando eu tenho uma demanda, seja de ordem trabalhista, consumerista, previdenciária, enfim, de qualquer natureza, contra uma pessoa jurídica, eu não vou, em regra, demandar contra os sócios dessa pessoa. Eu vou demandar contra aquele patrimônio reservado. Mas, evidentemente, em algumas situações mais excepcionais, a gente pode ter uma responsabilização dos sócios. É o que ocorre, por exemplo, quando aquela empresa não deixa um ativo suficiente para quitar aquele débito. Então, é muito importante a gente refletir sobre os limites da responsabilidade dos sócios. E eu tenho certeza de que lá em Direito 1, vocês já estudaram sobre esses limites. E estudaram, inclusive, que a regra é que cada sócio responde somente sobre a sua cota de participação na sociedade empresarial. No entanto, a gente vai ter uma responsabilidade ilimitada, de modo que a responsabilidade do sócio ultrapassa a sua cota empresarial naquelas situações que eu vou descrever aqui agora. Primeiro, o sócio comanditado na sociedade em comandita simples. A previsão está lá entre os artigos 1045 e 1051 do Código Civil. Também o sócio ostensivo na sociedade em contas de participação, prevista no artigo 991 a 996. Também os sócios da sociedade em nome coletivo, artigo 1039 a 1041. Na sociedade em comum, a gente tem também uma responsabilidade ilimitada, até porque é importante lembrar, na sociedade em comum, a gente não tem a formalização da sociedade, não tem ainda
uma personalidade jurídica própria, né? E, por fim, a sociedade simples ou simples pura, que está prevista nos artigos 997 até o artigo 1038. Ainda temos a possibilidade de responsabilizar de maneira limitada, né? Ou seja, o sócio comanditário na sociedade em comandita simples, os cotistas na sociedade limitada com capital integralizado e os acionistas da sociedade anônima, que vai estar previsto lá no artigo 158, inciso 2º, parágrafos 1º e 2º, também no artigo 233 e 39, parágrafo único, todos da Lei 6.404, de 76. Eu quero chamar a atenção de vocês especialmente para o cotista da sociedade limitada. Essa é uma forma empresarial muito comum, as sociedades limitadas. Notem que a responsabilidade do sócio cotista, nesse caso, é limitada à cota somente se ele já tiver integralizado a sua participação no capital. Quando a gente abre uma sociedade empresarial, seja ela de que forma for, a gente declara um capital social para aquela empresa, para aquela sociedade. Na sociedade limitada não é diferente. A gente declara, por exemplo, que ela tem um capital social de R$ 1.000.000 e que são 5 sócios, cada um deles com 20% do capital. A minha limitação, por exemplo, supondo que eu seja um desses sócios, é de até R$ 200.000. Mas observem, a minha responsabilidade fica limitada a 200.000 se eu tiver integralizado o capital. O que é integralizar o capital? Vocês viram isso lá em Direito 1. Integralizar o capital é reservar do meu patrimônio de pessoa física uma quantidade patrimonial dedicada à atividade empresarial. Ou seja, desde que eu tenha pago a minha parcela, a minha participação naquela sociedade, eu não vou ter mais nenhum débito a ser responsável, exceto se houver, evidentemente, uma situação de fraude ou de desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu quero chamar a atenção de vocês especialmente para isso, sobre a importância da gente ter a integralização do capital social nas sociedades limitadas. Sobre a sucessão trabalhista, né? Como é que fica a relação de trabalho quando eu tenho a saída de uma empresa e a assunção de outra? Como é que a gente fica quando duas empresas se fundem ou quando uma empresa se subdivide, né? Então, a sucessão trabalhista é um fenômeno que diz exclusivamente ao empregador. A gente já sabe que o empregado ele tem uma relação intuito persone, uma relação pessoal. Ele não pode se substituir, mas o empregador pode. Decorre diretamente do princípio protetivo, evitando que o empregado tenha dificuldades em receber os seus créditos e dificultando a ocorrência de fraudes. Então vejam o que diz o artigo 10 da CLT. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Essa sucessão trabalhista impõe à empresa o dever de que ela, qualquer que seja a alteração que seja feita, vai ter que assumir as obrigações existentes anteriormente. Então, se eu opto por comprar uma empresa que tem débito com você, que é meu empregado, eu vou ter que pagar, ainda que esse débito seja referente a 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque eu assumo a empresa com todo o passivo trabalhista que ela tem. Tudo bem? A gente tem ainda que pensar na figura do sócio retirante. Quem é o sócio retirante? Aquele sócio que deixa a sociedade, aquele sócio que não faz mais parte daquela empresa. Então, o artigo 10A é uma redação trazida pela Reforma Trabalhista de 2017, fala para a gente assim, olha, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato de trabalho, observada a seguinte ordem de preferência. 1.
a empresa devedora, 2, os sócios atuais e somente então chegando no sócio retirante. Imagina que durante algum tempo da minha vida eu fiz parte de uma sociedade empresarial e essa sociedade empresarial tinha naturalmente os seus funcionários. Eu pego então e decido me retirar dessa sociedade. Procedo a toda a regularização, a toda a formalização que essa retirada exige, dentre elas a inscrição na junta comercial, garantindo publicidade e eficácia contra terceiros. A partir do momento em que eu me retiro, eu continuo obrigado com aqueles empregados por até 2 anos. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Imaginem que durante algum tempo eu fui sócio de uma empresa e nesse momento, que a gente vai chamar de momento A, eu decido me retirar daquela sociedade. Eu não quero mais fazer parte. Então, eu fico responsável por tudo que aconteceu aqui, nesse período, até 2 anos depois da minha saída. Se eu tiver algum empregado me cobrando algo que aconteceu no período anterior, eu não sou responsável. Da mesma forma, se algum funcionário demorar mais de 2 anos para me cobrar e vier me cobrar aqui no período C, eu também não vou ser responsável. Eu sou responsável simplesmente pelo período em que eu fiz parte da sociedade, desde que esse direito seja cobrado em até 2 anos após a minha saída. Mas notem, não basta isso. O empregado, para atingir o meu patrimônio, ele tem que respeitar uma ordem de preferência. Em primeiro lugar, ele vai cobrar da empresa devedora. Ele vai cobrar do CNPJ. Ele vai cobrar, de repente, do CPF do sócio atual, em segundo lugar, né? Então, ele vai direcionar para o CPF do sócio atual. Se não der certo no CNPJ, se não der certo no CPF dos sócios atuais, aí sim é que ele vai chegar até mim. Eu sou, portanto, o último responsável. Em último caso, eu vou ter que pagar aquilo que se refere ao período em que eu fui sócio, desde que cobrado em até 2 anos após a minha retirada. Notem aqui o que nos diz o parágrafo único. O sócio retirante responde solidariamente com os demais sócios quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Vamos voltar aqui, olha só. Se não tiver fraude, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, só vai chegar no sócio retirante depois de tentar o CNPJ e o CPF dos sócios atuais. Agora, se eu fraudei, eu sou responsável solidário. Professor, o que significa ser responsável solidário? Significa que todo mundo é responsável igual, igual e imediatamente. Aquele empregado vai poder cobrar de qualquer sócio, vai poder cobrar do CNPJ ou do CPF, dos sócios atuais e dos retirantes, porque eu estou falando de fraude. Eu estou falando daquele sócio que foi lá na junta comercial, registrou a sua retirada da sociedade, mas na prática ele continua sócio, ele continua dirigindo o seu trabalho. E por que ele fez essa retirada? Porque ele quer deixar a dívida. Ele tira o CPF dele da sociedade, porque ele é que tem patrimônio, e deixa a empresa quebrada, devendo para você, empregado, devendo para fornecedor, devendo para cliente. Então, ele faz uma retirada fraudulenta. Nesse caso, ele não vai conseguir se eximir de pagar todos os interesses de todos os trabalhadores, independente do tempo, evidentemente, desde que não esteja prescrito. Tudo bem? Vejam só o que diz o artigo 448 da CLT. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Esse é, pessoal, o princípio da manutenção da relação de emprego. Ainda que o empregador mude, o contrato se mantém. O artigo 448-A fala para a gente que, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas nos artigos 10
e 448, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade de quem? Do sucessor. E o parágrafo único vai dizer que, se a sucessão for fraudulenta, a responsabilidade é solidária entre a empresa sucedida e a empresa sucessora. Imaginem vocês a situação em que a empresa A adquire fraudulentamente a empresa B. Isso é o que ocorre, por exemplo, naquelas empresas laranja, em que eu tenho uma empresa que assume o passivo e não tem nenhum patrimônio, e uma outra empresa ou sócios que ficam com o patrimônio, que ficam com o ativo. Então, a gente vai ter os débitos concentrados em uma empresa e os ativos concentrados em outra. Nessa situação, se ficar comprovada a fraude, todo mundo vai ser responsável solidariamente. Tanto a empresa sucessora, aquela que adquiriu a empresa anterior, quanto a empresa anterior. Todo mundo igualmente responsável. Requisitos para a gente pensar em sucessão trabalhista, sucessão empresarial. Primeiro, eu tenho que ter a transferência da empresa para novos sócios. Esses sócios podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá, pessoal? Essa sucessão pode ser provisória ou definitiva, gratuita ou onerosa, ou seja, eu posso dar à empresa ou eu posso vender a empresa. Posso fazer isso a título público ou privado. Não faz diferença. Agora, o que eu preciso é que o novo proprietário continue a explorar a mesma atividade anterior. Então, eu vou lá, compro a minha empresa do ramo de alimentação. Continuo vendendo alimentos. Compro uma empresa do ramo de alimentação, mas vou fazer transporte, a gente não vai ter aí uma sucessão trabalhista. O que a gente vai ter, na verdade, é uma compra de estabelecimento. A gente pode até ter um aproveitamento de alguns funcionários, mas esses funcionários vão ter contratos novos. É claro que aquele contrato anterior tem que ser extinto e, eventualmente, se for o caso, contratar novas pessoas. Responsabilidade na sucessão trabalhista, então, como nós vimos, em regra, o sucessor, aquele que adquire a empresa, é o responsável por todo o contrato de trabalho, inclusive aqueles que foram extintos. As pessoas que foram demitidas antes da compra ou da doação vão eventualmente demandar na Justiça do Trabalho e aquele sócio, aquela empresa que adquiriu a sociedade empresarial vai ficar responsável, inclusive, pelos contratos que já foram extintos. O sucedido, o vendedor, ele, em regra, é isento de responsabilidade, salvo, como vimos, fraude, inclusive com fundamento no artigo 9º da CLT. Então, comprovada a transferência fraudulenta, a sociedade sucedida e a sociedade sucessora responderão solidariamente, responderão de forma igual, imediatamente, sem nenhum benefício de ordem. Com isso, a gente termina a nossa primeira aula de Direito 2 e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.